Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Então vamos para o áudio 3, que a gente vai concluir o assunto que eu estava falando para vocês, dos aspectos importantes, né, daqueles versículos que a gente entendia então que podia acontecer essa maldição, mas que se a gente começar a meditar realmente na palavra e entender, prestar atenção, a gente percebe que Deus é o agente da maldição sobre os que aborrecem. Um outro aspecto a se anotar é o seguinte: em Êxodo 20, o versículo 5, e em textos semelhantes que eu já li para vocês ali, vemos que Deus é o sujeito da visitação da maldade ou da maldição sobre os que lhe desobedecem. Neste caso, perguntamos: como Deus vai amaldiçoar a descendência daqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador? Isso não condiz com o caráter de Deus revelado nas Escrituras. Ele não pode se contradizer, nem anular a sua própria palavra. Se tomarmos como base Deuteronômio 28, vocês já leram Deuteronômio 28? Eu gostaria de convidar você a fazer uma pausa agora, pegar sua Bíblia, para o áudio e leia Deuteronômio 28. Vemos desde o verso 1 até o 14 as bênçãos previstas por Deus para quem lhe obedece. Ora, perguntamos: como podem tais bênçãos ocorrerem se ao mesmo tempo, por causa de pecados dos antepassados, a maldição persistir sobre a família dos servos de Deus? Parece-nos que existe uma contradição e um equívoco sobre os que ensinam sobre a maldição hereditária, no que concerne aos crentes em Jesus. Como entender então casos de doenças que passam de geração a geração e de perturbações malignas sobre famílias de crentes sinceros e fiéis? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, né? Na verdade, há casos em que famílias de crentes em Jesus, formadas por pessoas dedicadas e sinceras, que sofrem problemas os mais diversos em termos de saúde, e adversidades financeiras e até de perturbações por parte do maligno. Segundo entendemos, as consequências do pecado e de tudo que este pai se esforça em conquistar ou não, podem e ficam de herança. Falando também aqui do financeiro, viu? E podem passar para os seus descendentes. Exemplo, o meu pai, por exemplo. O meu pai, ele não sabia nem ler nem escrever. Então ele não tinha uma profissão assim, de carteira. Eu cresci vendo meu pai fazer de tudo um pouco, tudo que você imaginar nessa vida. E ele perdeu um olho, uma visão, uma vista, não sei como é que fala. Tipo, ele ficou cego, parcial de um olho quando ele trabalhava numa empresa. Só que essas pessoas assim que não têm leitura, eu era criança nessa época. E eles não têm muito assim, não tinham muita instrução. Ele não foi atrás dos direitos dele. Então, nem lutar pelos direitos dele, ele soube, porque ele podia ser aposentado, né? Porque ele trabalhava naquela empresa. Mas muitas coisas foram acontecendo. E então ele não me deixou herança, né? Tipo assim, a vida que eu tive foi sempre uma vida no limite, assim. A gente não tinha o hábito de a gente não sabe o que é tirar férias, sabe? Pessoas que já por causa de uma educação diferente, de uma cultura diferente, por causa de ensinamento, estudo e tal, tem aquela coisa. A gente cresceu sem saber o que era isso. Quando ganhava presente, final de ano, em épocas era porque ganhava de alguém. Nem sempre ele conseguia, né? Às vezes sim, porque ele era muito trabalhador, mas o dinheirinho não dava assim pra paparicar os filhos. Tipo, eu me lembro de todo esse contexto. Então,
Se você parar para pensar, eu sou uma geração que, por exemplo, eu sei ler muito bem e escrever. Porém, hoje eu percebo assim, agora eu tô em fase de voltar aos estudos. 45 anos eu tenho. Eu tenho aprendido que nunca é tarde pra gente recomeçar. Mas eu vejo assim que toda uma situação na minha vida por não ter sabe? Quando pai e mãe cobra, exige, não tinha. Então, eu não posso dizer que isso é uma maldição. Eu não terminei os estudos porque é uma maldição hereditária. Eu podia ter me esforçado mais, eu podia ter, mas não por causa dessa ambição. Talvez não tinha uma motivação para uma ambição de alguma coisa, esse comodismo, sabe? Tenha limitado a gente. Então, se ele tivesse, como tem muitos pais que conquistam, que se empenham e que fazem, eles deixam uma herança para os filhos, né? Então, tem a parte da herança financeira e tem também em relação ao pecado, que a gente vai ver agora aqui. Os descrentes, esses sim, como maldição prevista por Deus ou como consequência natural do pecado sobre a descendência. Um exemplo, um pai alcoólatra, um pai com sífilis, certamente vai transmitir aos filhos as consequências do pecado, mas não o pecado em si, entendeu? Não é porque o pai era alcoólatra que o filho agora é alcoólatra. Talvez tenha uma consequência na formação, né? Quando é a mãe também, né? Da criança. Um exemplo, um pai ou uma mãe com AIDS, a criança pode nascer com o vírus. Hoje em dia a gente sabe que a medicina está bem avançada, né? Já existem casos de que quando o pai e mãe se cuida bem, o filho pode sim dar lá o negativo, né? Mas é uma consequência, né? Daí tem todo um cuidado. Por quê? Por causa de uma consequência de um ato pecaminoso, vem algo para a próxima geração. Esse é um ponto importante. O que se transmite hereditariamente são os efeitos do pecado e não o pecado, pois este, segundo a Bíblia, não é hereditário, é de responsabilidade pessoal. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, que diz assim lá em Ezequiel 18, do 1 ao 4, que diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Depois lá na frente, no verso 20, o versículo 20, 21, 22, 23, assim, ó: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Então, veja que nós estamos ainda no Antigo Testamento. E o que Deus está falando aqui? Deus está falando sobre como que é a justiça de Deus, para a gente entender aquele texto lá de Êxodo, que ele está falando que ele visita e castiga, né, a terceira e a quarta geração daqueles que desprezam a Deus, que adoram outros deuses. Para esse pecado era severa a condenação, o castigo, e que Deus visitava, porque o que Deus queria dizer ali é que os filhos, eles são influenciados pelo estilo de vida dos pais. A tendência é os filhos adorarem o mesmo Deus que os pais adoram, não é assim? Existem pessoas que têm resistência de vir pro evangelho porque eles dizem, né? Meu avô era, meu pai era católico, meu avô era católico, ou seja, qual for a outra religião, e eles acabam não mudando, não é por causa da questão do discernimento, de que, puxa, né, eu entendi que é isso mesmo. Não,
Eles já criam uma barreira dizendo, não, a minha mãe era devota deste santo, então eu vou morrer sendo, você entendeu? Você vê como é que isso é forte? E Deus sabia disso. Por isso, daquela palavra, que aqui em Ezequiel a gente vê Deus falando assim, gente, é a alma que pecar que vai morrer. A consequência, a maldição do pecado, a consequência vem sobre aquele que peca. Não é porque o pai pecou que o filho vai morrer. Não, é isso que ele está falando aqui. E ele até diz que se a pessoa se arrepender, o que ele diz? Olha que lindo isso. Mesmo quando ele lançou aquela palavra, e ele diz que ele visita a terceira e a quarta geração, se a terceira e a quarta geração se rende a Deus, o que ele está dizendo aqui? Ele diz assim, ó, pela justiça que praticou viverá. Acaso tenho eu prazer na morte dos perversos? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e que ele viva e que ele fique bem e que ele seja abençoado? Deus é justo. A Bíblia diz em Deuteronômio 24:16, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Com isso, nós vemos que o pecado ele não passa de pai para filho. O que pode passar são os efeitos genéticos. A questão lá do alcoólatra, do aidético, né, daquele que tem os problemas de saúde. E também a influência moral dos pais sobre os filhos. Foi isso que eu falei, que eles tendem a seguir os exemplos bons ou maus de seus pais. Eu quero dar uma pausa aqui, porque eu quero dizer para vocês, fiquem atentos, porque eu vou gravar se não couberem, uma sequência de áudios falando sobre o pai presente mais ausente e a intenção do inimigo em tirar o pai de cena. O pai totalmente ausente. E vocês vão ver junto comigo como que reflete tudo isso que nós estamos falando aqui, ó. Tendem a seguir os filhos, tendem a seguir os exemplos bons ou maus de seus pais. E nós vamos ver na palavra. Tá bom? Agora nós vamos para o próximo áudio e nós vamos dar seguimento nessa ideia que a gente ainda tá aqui comentando com você.